eu fiquei com uma esperança, uma expectativa muito boa desse jogo com o Isla. Eu acho que esse cara vai estourar no Flamengo, hein? Também acho. Eu também, assim, o cara. Não, e o cruzamento que ele deu pra aquela bola do Gabigol, assim, cruzamento como diz o Júnior, o lateral, o bom lateral, ele não cruza, ele passa, ele dá um passe. Ele deu um passe pro Gabigol, assim, colocou na cara, assim, muito bem. Jogador que já impressiona, né? A galera tava pedindo bastante. Ele entrou ali. E eu tenho certeza absoluta que talvez ele não entrou logo no primeiro tempo por questões físicas mesmo, de não, né, condicionamento de jogo, de não conseguir aguentar os 90 minutos. E talvez o Domi tomou essa decisão. Então tem tudo É, aí pra. tudo Né? indica que foi por causa disso mesmo, né? Porque o Isla tem muita qualidade. Eu acho que foi uma bola cheia da diretoria acertar o Isla, que para mim, no mínimo, vai corresponder ao que o Rafinha estava fazendo, né? No mínimo. Porque senão a expectativa é ultrapassar ainda o Rafinha, o que o Rafinha fez no Flamengo. Na minha opinião, o Isla vai chegar e vai tomar conta daquela posição. Já deu uma diferença enorme só de o cara entrar ali na posição. Você sabe quando o cara é especialista ali, né? Toma conta, é tudo dele ali na lateral direita do Flamengo. Foi isso que a gente viu. Maurício Isla, o É chileno. assim, ó. É assim, ó. O Isla. Entendeu? Pra falar o Isla tem que Mil e puxar. uma noite, né? É. Tá bom, Isla vai estourar no Mengão. Comenta aí no chat também se você acha isso. Mauro Valentim tá por aqui, a Misa Pereira, Jonathan Machado, Gelson Brito, Rafael Duarte. Valeu, galera. Ó, dedo no like sempre, os comentários aí, mandando de onde você é, tal, pra gente mandar alô. E, Túlio, falando agora sobre as alterações de Domenech Torrent, cara, a gente ficou sem atacante em campo, né? A gente viu que ele tirou o Gerson e colocou o Arão, né? Isso. Depois tirou o Gabigol, quando se machucou, ele meteu o Diego. E antes ele Isso. tinha tirado o Bruno Henrique para botar o Everton Ribeiro. É. Assim, beleza, o Gabigol foi, né, sentiu e tal. Agora, o Não era o BH. Pedro, o óbvio, meteu o Pedro no lugar do Gabigol? Não, com certeza, até porque você vai, né, vai manter um homem na área, e aí você tem um jogador ali que você pode explorar bastante na ponta, que era o Michael, que estava até conseguindo. O segundo tempo do Michael foi um pouco melhor do que o primeiro. E o Michael estava conseguindo explorar, né, driblar mais ali no segundo tempo para poder cruzar, sendo que quando olhava para a área não tinha ninguém. Você, o Diego, praticamente, né, jogando no meio, mas assim, jogando mais defensivamente do que ofensivamente, e tanto que ficou um buracaço, assim, depois dessas alterações, assim, que não dava pra entender, e um buraco no meio que só o Santos tomava conta. Então, você tinha uma bola de sobra, o Santos recebia tranquilamente, poderia armar a jogada, fazer o que quisesse, não tinha ninguém do Flamengo. A questão do Ilharão, né, O no Matheus Gerson. Coelho tocou na ferida aqui, falou até o Lincoln faria mais sentido. Mas cara, até o Lincoln faria sentido. A questão do Lincoln, deixa eu só esclarecer uma coisa. Não é defender o Lincoln em si. Lógico que a gente for comparar o Lincoln com qualquer jogador do elenco. Pô, Bruno Henrique, não dá nem pra fazer isso, o Gabigol e tal. É questão de você ter opção. Tipo, hoje, o cara vai olhar e fala assim, pô, eu preciso de uma referência na área. Eu tenho dois jogadores que têm a característica de jogar como referência na área. Tem o Pedro e tem o Lincoln. Vou botar esses dois. Se você pega por qualquer tipo de negócio, questão de negociação, né, que são coisas extracampo, você não tem esse jogador porque você vendeu e tal, etc, etc, você perde uma opção. Hoje, por exemplo, é uma boa o Pedro, por exemplo, é um jogador que você tem uma referência na área, você já vai puxar ali, ainda mais o Pedro que é um jogador também, né, bastante respeitado, você vai puxar mais dois marcadores com ele. Eu não entendi muito as substituições do Domi, né, tirando as que ele foi obrigado a fazer, mas como você falou, no Gabigol era Pedro, cara, no lugar dele. O Rafael Muniz falou: o Domenech conseguiu matar os melhores jogadores do Flamengo. Uma coisa que o pessoal está comentando aqui no chat, que vale a pena a gente comentar também, você que manda aí no chat, né, o que quer que a gente fale aqui com o poeta Arão Vitor, falou: o Gerson não está jogando nada. O Felipe Torres lembrou que o Thiago Maia estava de primeiro volante. Quer dizer, o Thiago Maia é primeiro volante, mas estava jogando de segundo. Ele fez essa inversão, né? Por muitas vezes. E o gesto mais recuado, isso daí não é um sacrificar o nosso Coringa? Eu não gosto do Gerson jogando assim. Eu prefiro ele como segundo volante, tendo mais liberdade de chegar lá na frente, finalizar de longe, que é um jogador que chuta, né, bem a longa distância. E muitas vezes, às vezes ele até revezava com o Thiago Maia, né? Mas às vezes o Thiago Maia ficava para dar o primeiro bote quando o Flamengo estava sofrendo o ataque, né? Aquele jogador, né? E o Gerson ficava ali na sobra como um autêntico primeiro volante. Mas assim, eu acho que não comprometeu nem ele nem o Gerson. O Gerson, como eu falei, se o Gerson jogar mais recuado, a gente vai ter a oportunidade de
cada vez menos ver o Gerson lá na frente, ou arriscando uma finalização, dando um passe, o Gerson que a gente gosta de jogar. Se ele jogar defensivamente, aí a gente vai ter um outro tipo de Gerson jogando, que é um Gerson que joga mais atrás, mais preocupado com a marcação, que tem menos liberdade para atacar, e esse papel vai ficar com o Thiago Maia, que eu acho que hoje entrou muito bem. Eu gostei do Thiago Maia. Olha, eu queria compartilhar com você aqui, ó, durante a partida eu fiz 2 enquetes no Twitter. Uma delas, lá no Twitter, a galera que não segue ainda, né? @Coluna do Fla, o meu é Lé do Simon, Poeta Túlio. Sigam lá pra gente interagir, bater um papo. Pra ver como a torcida é bipolar algumas vezes, Poeta Túlio. Ainda no primeiro tempo, eu perguntei assim, de quem é a culpa pelo péssimo desempenho do Flamengo? Porque para mim aquele desempenho do primeiro tempo foi péssimo, não foi nem mal, foi muito ruim porque a gente quer que o Flamengo jogue. Sim. E é claro, o Flamengo estava empatando ainda, né? Então os analistas de placar, eu recebi uma chuva de crítica agora no final, de ataque e tal, não sei o quê. Eu coloquei Domenech Torrent, jogadores, diretoria ou todos os anteriores. 27% votou no Domenech, 36% nos jogadores e 34% na diretoria, todas as anteriores, 1% só na diretoria. E aí, agora eu continuo recebendo alguns ataques lá no Twitter, não sei o quê, o que importa é isso, porque deu 1-0 para o Flamengo. Né? Se o time tivesse perdido, provavelmente essa galera estava achando o contrário. A segunda enquete foi, assim, eu fui atacado por dizer que o momento era ruim, mau futebol do Flamengo. A segunda era, houve evolução no time de Domenech depois de uma semana de treinos? Sim, evoluiu demais, 8%. Sim, melhorou um pouco, 62%. Não, continua igual, 25%. Não, caiu de produção, 3%. E agora comecei a ser atacado porque eu estou passando pano no Domenech. Como é que a gente entende isso, Poeta Túlio? Fala aí. O pessoal é complicado, né? Se o Flamengo tivesse perdido, aí as pessoas votam, dão sua opinião muito conforme o resultado. Uma coisa que me preocupa, por exemplo, com relação ao jogo de hoje, é a maneira que o time jogou. Eu não consegui enxergar tanta evolução assim do Domi, né? Às vezes vou até depois ver os lances com mais cuidado, né? Com mais... mas assim, eu não consigo algo que chame a atenção pra falar, o cara fez... e também eu acho que não é só culpa dele o momento que a gente vive. Todo trabalho ele tem um início, né? E todo início ele tem um processo, tem uma transição, né? Você tem processos também até internos, né? Comunicação entre os jogadores. O problema é ele não dá tempo para isso, né? Já começar a chegar mexendo, né? Sim, ele não tem tempo para isso. Quer ver uma coisa que me preocupou bastante? Tinha que ter dito para ele, se eu fosse diretor de futebol, eu ia falar, meu amigo, quando eu contratei você, você falou que não ia mexer no time de cara, ia deixar o time do JJ, né, como era montado, e aos poucos ia colocar sua filosofia. Ele já chegou mudando, então daria uma prensa, no mínimo, no treinador. Quer ver uma coisa que me preocupou? Ontem saiu uma notícia assim lá no coluna do Fla.com, que os jogadores não estavam entendendo, né, as orientações do Domi, que ele é menos detalhista, que isso não é o problema. Ele é menos detalhista do que o JJ, né? O JJ era aquele cara que pegasse um jogador para explicar, ele vinha aqui, você vai fazer isso assim, 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 quero você assim. O Domi já não é assim. Até aí tudo bem, acho que é as características de cada um, né? Lógico que eu prefiro o cara que vai chegar para mim e vai falar, olha, tu vai fazer isso aqui assim porque o adversário se movimenta assim e tal, papapá, aquele que dá mais informações. E o Domi já é o inverso. Mas a minha preocupação é que ele não tem muita informação. Tipo, não é questão nem de ser menos detalhista. É que ele não dá, os jogadores não conseguem entender. Tipo, ele vira e fala assim, Gerson, tu vai se posicionar aqui. Aí beleza, o Gerson se posicionava lá, tipo hoje, né? Usando exemplo. Gerson, que sempre jogou como segundo volante, tendo mais liberdade, hoje passou a jogar de primeiro. Ele fala assim, tu vai jogar de primeiro. Aí beleza, mas eu faço o quê? O JJ dava tudo isso mastigado. Isso me preocupa. Assim também como a atuação do time. O Flamengo ganhou de 1-0, bem melhor do que perder e empatar, mais um jogo fora de casa, mas a atuação da equipe, essa questão dos jogadores não estarem compreendendo ou não se entendendo, né, na parte de comunicação com o Domi, porque comunicação é tudo, cara, em qualquer lugar. Qualquer trabalho que você tiver, comunicação, por mais que você não trabalhe com uma coisa longe de comunicação, você pode trabalhar em obra, mas você precisa ter comunicação, se você for, sei lá, servente, se você for chefe. Então, isso me preocupa bastante. Isso me chamou a atenção e me preocupou bastante.